Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, onde vamos discutir um tema de grande relevância na saúde pública, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, que é a esquistossomose. Isso mesmo, Camila. Hoje estamos recebendo dois especialistas, o Dr. Rafael, que é infectologista, e o Dr. Mailton, que é epidemiologista. Dr. Rafael, o que é a esquistossomose? Claro, Maria. A esquistossomose é uma doença causada pelo parasita do gênero Schistosoma. É um parasita que tem um ciclo de vida bastante complexo, envolvendo dois hospedeiros. Um caramujo, que é o hospedeiro intermediário, e o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. Esse parasita entra em contato com os humanos quando as pessoas nadam ou trabalham em águas contaminadas. E a infecção pode levar a complicações muito sérias. É uma dúvida assim, quantas espécies são conhecidas do esquistossoma? Então, nós temos mais ou menos mais do que 15 espécies conhecidas, certo? Sendo que 6 são as mais faladas, que são as mais acometidas pelo mundo. Mas aqui no Brasil, o nosso quistossoma é o Schistosoma mansonia. Interessante, doutor. Algo que muitos ouvintes podem não saber é que a origem do quistossoma ainda é objeto de discussão científica, certo? Sim, Camila. Acredita que esses parasitas surgiram na Ásia, migraram para a África e, através de um processo evolutivo, se especializaram em infectar moluscos planorbídeos, que são os caramujos que servem como hospedeiros intermediários. O Schistosoma mansonia, em particular, tem uma característica única. Os ovos dele possuem uma espícula lateral que os diferencia de outras espécies. Curiosamente, as primeiras observações deste parasita foi em 1851 pelo patologista alemão Theodor Bilhares. Esses fatos são realmente interessantes, esses fatos históricos. Dr. Mailton, quando esse parasita chegou aqui ao Brasil? Pois é, Maria. Acredita que o Schistosoma tenha chegado no Brasil no período colonial, através de tráfico de escravizados vindo da África. O primeiro registro do Schistosoma aqui no Brasil aconteceu em 1908 e foi registrado pelo médico Pirajá da Silva, que foi o pioneiro em observar ovos em amostras em fezes, e também um ciclo de vida do Schistosoma aqui no Brasil. Esses relatos históricos mostram quão longe a ciência já avançou no entendimento dessa doença. Mas agora, doutor Mailton, quais são os dados epidemiológicos, tanto globalmente e no Brasil? Claro, Camila. Globalmente, a esquistossomose afeta cerca de 250 milhões de pessoas, principalmente nas regiões da África, Ásia e América Latina. São mais de 700 milhões de pessoas vivendo em área de risco ao contrair a doença. Anualmente, estima que cerca de 200 mil pessoas morrem em decorrência das complicações da doença, como cirrose hepática e hipertensão portal. No Brasil, a situação também é preocupante. Temos cerca de 1,5 milhões de pessoas infectadas com a doença. E, doutor Mailton, qual é a faixa etária que ocorre? Ela não tem uma faixa etária específica, mas geralmente acomete entre crianças de 6 e adolescentes de 16 anos, mas também como os adultos, idosos, ele é variante, ele não tem uma idade específica para acometer a doença, não. Realmente é preocupante a quantidade de brasileiros que estão expostos a essa doença. Doutor Rafael, o que mais contribui para a transmissão da esquistossomose? Então, os principais fatores de risco incluem o contato com as águas contaminadas, né? Onde as larvas cercárias são liberadas pelos caramujos infectados. E outro ponto importante é a falta de saneamento básico, que infelizmente é uma coisa que nós sabemos que o Brasil é bem complicado, né? O que facilita a contaminação das águas por fezes humanas. A presença dos caramujos hospedeiros, como Bionfalaria glabrata, que é uma das espécies que é o transmissor, né? Também é crucial para a transmissão da doença. E além disso, atividades recreativas ou até laborais, como por exemplo a pesca em águas contaminadas, nadar, existem muito casos das mulheres infectadas por causa da lavagem de roupa nas beiras dos rios, principalmente nos interiores. Então é um dos fatores de maiores de risco, porque são áreas endêmicas e que infelizmente devido à falta de saneamento vai continuar sendo assim. Bem complicado. Muito importante essa questão do saneamento, que está diretamente relacionada à prevenção da doença. Mas, doutor Mailton, o senhor poderia nos falar um pouco sobre o ciclo de vida dos Schistosoma mansonia? Claro, Camila. O ciclo de vida do Schistosoma mansonia envolve várias etapas. Os ovos liberados nas fezes do hospedeiro humano, enquanto esses ovos atingem a água, liberam uma lava, chamada miracídio. Essa lava nada até encontrar
um caramujo do gênero Beofalaria, onde ele penetra e passa por uma fase de reprodução assexuada. Após algumas semanas, esse caramujo libera cercárias, que são as formas infectantes para os humanos. Quando uma pessoa entra em contato com a água contaminada, essas cercárias penetram na pele e migram para o fígado, onde amadurece. Em seguida, os vermes adultos se instalam em veias mesentéricas, iniciando a produção dos ovos. Perfeito. Esses ovos são responsáveis pelos sintomas e complicações da doença, não é isso? Isso mesmo, Maria. Os ovos podem ficar presos nos tecidos do hospedeiro e causando inflamação crônica e danos a órgãos vitais, principalmente o fígado e o intestino. E a infecção crônica pode levar a problemas como cirrose hepática e até hipertensão portal, que é a hipertensão das veias portas do sistema porta-hepático, né? Que são graves e bem debilitantes. Entendido. Então, quais seriam as principais medidas de prevenção, doutor Mailton? A prevenção passa principalmente pelo saneamento básico adequado. É essencial evitar o contato com água contaminada e melhorar o tratamento de esgoto em áreas afetadas. Além disso, o programa de controle de caramujo, campanhas educativas sobre a doença são fundamentais, Camila. O tratamento com o medicamento Praziquantel ajuda também a reduzir o parasita em indivíduos infectados, que é a forma mais rápida ali forma de ataque ali no início da infecção. Então, doutor Rafael, você conseguiria explicar pra gente como funciona o ciclo de vida do esquistossoma no corpo humano e a relação deles com os sintomas da doença? Sim, sim. Então, o ciclo do esquistossoma começa quando as cercárias elas invadem a pele, né? Elas são liberadas pelos caramujos e penetram na pele humana. Logo assim que elas penetram na pele, elas perdem a cauda e se transformam em esquistossomos, que então migram pelo sistema sanguíneo até o fígado, onde amadurecem, né? Tem todo o seu amadurecimento, e depois elas se deslocam para os intestinos ou para o trato geniturinário. E é nesse processo que os vermes adultos começam a liberar os ovos, e o que leva ao desenvolvimento de sintomas como dermatite aguda e a febre de Katayama. Entendi. Doutor Mailton, a esquistossomose pode se manifestar de várias formas, como vimos, foi relatado pelos senhores. Poderia falar um pouco mais sobre essas complicações, principalmente na fase crônica? Claro, Camila. Na fase crônica da doença, geralmente ocorre quando há uma exposição repetida do parasita, mas também pode afetar viajante com exposição breve, por isso que é a doença do viajante. Os ovos ficam retidos no tecido como fígado, intestino e bexiga, causando uma inflamação crônica. No fígado, isso pode levar a fibrose, cirrose e até hipertensão portal. Já no trato geniturinário, a esquistossomose pode resultar em infecções graves, como cistite crônica, caso mais extremo até o câncer de bexiga, onde a gente entra uma parte já da doença crônica, onde tem o câncer e a gente tem que tratar esse câncer com Quimioterapia. Isso mesmo. Isso realmente parece ser muito sério. Doutor Rafael, como podemos diagnosticar de forma eficaz essa doença? E quais são os testes mais utilizados nesse diagnóstico? Então, Maria, o diagnóstico da esquistossomose ele é feito principalmente através do exame de fezes e urina, né, em busca dos ovos do parasita. Só que em alguns casos pode ser necessário repetir os exames ou usar alguns métodos de concentração. Existem casos bem mais complexos, como, por exemplo, a esquistossomose hepatoesplênica, que é necessária ultrassonografia ou biópsia, né? São duas formas que podem ser utilizadas para a detecção da doença. Além disso, em viajantes, testes sorológicos e de antígenos esquistossômicos podem ajudar no diagnóstico, especialmente em casos onde a infecção é recente, né? Que a gente faz aquele famoso IgG e IgM para poder ver devido à doença. Doutor Mailton, agora sobre o tratamento. Sabemos que o Praziquantel é o tratamento de escolha. Mas o que mais pode ser feito para controlar essa doença, especialmente nas fases avançadas? No tratamento da doença, sim, é feito com o Praziquantel, que é o eficaz na maioria das formas da doença. Ele abrangendo tudo, ele já é um tratamento imediato ali que você vai ter ele. No entanto, caso em resistência ou intolerância ao medicamento, oxaminiquina pode ser uma alternativa para aquelas complicações graves, como fibrose hepática ou hipertensão portal. O acompanhamento médico especializado é essencial,
em alguns casos até a cirurgia. Pode ser necessário monitoramento contínuo e fundamental garantir que não haja reinfecções. Interessante. Além do tratamento médico, que já é bem utilizado para poder fazer o tratamento da doença, quais são as formas de prevenção que a gente pode adotar para evitar a esquistossomose, doutor Rafael? Então, Maria, evitar o contato com águas contaminadas, né? Principalmente águas onde há presença de caramujos, roupas e calçados, né, adequados para essas áreas. Só que, infelizmente, nós sabemos que a situação no nosso país, né, onde muitas pessoas vivem à beira de rios, à margem de afluentes, ou comunidades ribeirinhas, né, principalmente, que vivem dentro dos açudes de água doce. E, assim, são pessoas que não têm tratamento de água, muitas das vezes pegam da água onde eles próprios evacuam, fazem suas necessidades, e daquela água mesmo, como eles acham que é uma água corrente, eles fervem, fazem suas comidas, tomam seus banhos. Então, infelizmente, enquanto aqui no nosso país nós ainda tivemos a não conscientização das pessoas e a não distribuição de desinfetantes de água, né, que hoje em dia nós temos vários, tem pílulas, tem o famoso hipoclorito mesmo, e nem a distribuição de água tratada num todo vai continuar acontecendo do mesmo O jeito. mínimo a ser feito. Doutor Mailton, como o sistema imunológico responde à infecção? E quais são as pesquisas mais recentes na área? Sim, Camila, o sistema imunológico do hospedeiro reage à infecção como resposta inflamatória, especialmente através de ativações de macrófago e eosinófilo. No entanto, o parasita tem estratégias para se proteger do sistema imune, o que dificulta a eliminação total do parasita. A pesquisa está focada em entender essas respostas imunológicas e descrever vacinas que estimulam o equilíbrio entre a resposta imune, a TH1 e a TH2, sem causar danos aos tecidos. Além disso, há estudos sobre imunoterapia para reduzir a inflamação crônica e a formação de granulomas, a fim de prevenir as complicações da doença. Nossa, bem interessante. Nós ficamos sabendo que foi desenvolvida uma vacina para o combate da esquistossomose. Doutor Rafael, o senhor consegue explicar um pouco mais sobre essa vacina para a gente? Então, Maria, realmente, a Xistovac é a primeira vacina mundialmente desenvolvida especificamente para combater a esquistossomose, né? Criada pela Fiocruz, essa vacina é um projeto assim, pioneiro e que representa um avanço gigantesco na área da saúde pública, principalmente para áreas endêmicas da África e outras regiões de baixa renda. Sua importância está em oferecer proteção eficaz contra a esquistossomose, melhorando a qualidade de vida das populações afetadas e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das regiões. Doutor Mailton, quais foram os maiores desafios para o desenvolvimento dessa vacina? Sim, Camila. Um dos maiores desafios foi a interrupção causada pela pandemia da Covid-19, que atrasou os testes clínicos e a produção da vacina. Além disso, o processo de escalonamento da produção em larga escala também apresentou dificuldades técnicas. Esses obstáculos foram superados graças ao uso de tecnologia de ponta, incluindo a produção do lote SM14, a partir de um banco de células master nos Estados Unidos. A colaboração também internacional com instituições como a Universidade de Nebraska e instituições como a Pasteur de Lille e esforço permitiram que a continuidade do projeto e a validação da produção para futuras etapas da distribuição global da vacina. Então, eu gostaria de acrescentar uma última informação sobre a Xistovac, né? A Fiocruz, nos próximos meses, ela irá concluir o processo de produção da SM14 e isso estará disponível para o nosso Sistema Único de Saúde, Viva o SUS, até o final de 2025. Graças a Deus. Muito obrigada, doutores, pela participação de vocês aqui no nosso podcast, pelas informações valiosas que vocês trouxeram para a gente hoje. E assim a gente encerra o nosso podcast sobre esquistossomose. Agradecemos todos que nos acompanharam. Espero ter ajudado com as informações. E muito obrigado a todos.